As embarcações do antigo mundo clássico eram bem simples se comparadas a que colocaram em dúvida a opinião dos historiadores. Foi preciso um ditador fascista para resgatar esses navios incríveis e revelar os segredos perdidos por quase 2000 anos. Esses navios eram os Titanics do mundo antigo. Descobertas da Antiguidade. Embarcações antigas. Distribuição Didac. À medida que os povos ampliaram seus impérios, suas embarcações se tornaram mais complexas e sofisticadas. Nosso conhecimento de embarcações antigas cresceu à medida que os destroços de mais naufrágios foram sendo descobertos no fundo dos oceanos. Com as novas tecnologias da arqueologia marítima, estamos aprendendo cada vez mais sobre a tecnologia naval do mundo antigo e suas cargas preciosas. Uma descoberta feita na década de 1920 no Lago Nemi, a 24 quilômetros de Roma, revolucionou todos os nossos conceitos sobre as embarcações do mundo antigo. Barcos de tão grande porte e esplendor nunca tinham sido vistos antes. Mas quem construiu essas embarcações? O que elas poderiam revelar sobre a civilização que as criou? Quando os navios foram içados à superfície daquele pequeno lago vulcânico, sua verdadeira grandeza e complexidade se tornaram visíveis. As descobertas dos navios do Lago Nemi iriam reescrever a história. Resolver o mistério dos navios de Nemi tem sido o trabalho da vida de um homem, o Dr. Marco Bonino. Os navios de Nemi são muito importantes em parte porque são os destroços mais completos desse período já encontrados. E também devido ao seu tamanho, esses navios eram realmente excepcionais. Os dois enormes navios revelariam segredos sobre os abusos do Império Romano. A bordo havia estátuas, esculturas e uma tecnologia tão incrível que só se acredita vendo. Qual era o significado desses artefatos de bronze? E o que esses navios enormes estavam fazendo tão longe do mar num lago isolado com apenas 1,5 km de diâmetro? Os navios de Nemi eram embarcações colossais. Mediam mais de 70 metros de comprimento e 20 de largura, o equivalente a 2 quadras de tênis alinhadas. No panorama do Lago Nemi, essas embarcações seriam impressionantes dentro do lago, dominando a paisagem. O simples tamanho dos barcos navegando num lago como o Nemi parece incrível. Mas para o Dr. Marco Bonino, era a qualidade extraordinária da construção que aguçava sua curiosidade. Nenhum outro destroço, seja na terra ou no mar, nos deu tantas informações úteis como os navios do Nemi, tanto em técnicas de construção como em arquitetura naval. Os navios do Nemi eram de fato uma arca do tesouro para arqueólogos e historiadores navais, mas foram os restos da decoração opulenta e luxuosa que impressionaram muitos especialistas. Sabemos que tinham pisos de mármore, água corrente quente e fria e possivelmente havia salas de banho, pelo menos num deles. Eram palácios flutuantes com azulejos de cobre decorados no teto, pisos em mosaico e colunas. Por outro lado, eles refletiam a capacidade técnica dos arquitetos navais romanos. Mesmo o projeto da âncora era revolucionário. Até sua descoberta, acreditava-se que ela havia sido inventada no século XVIII. Os mecanismos usados nestas casas-barco eram extremamente avançados e não foram encontrados em nenhum outro lugar. Os dispositivos mecânicos a bordo desses navios trouxeram novidades sobre a tecnologia antiga. Porém, havia uma revelação mais incrível ainda. Quando os arqueólogos removeram canos de chumbo da areia em torno dos destroços, encontraram algumas inscrições surpreendentes. Depois de removerem a lama, o nome de um despótico jovem imperador romano apareceu: Gaius César Augustus Germanicus, mais conhecido como Calígula. Calígula tornou-se imperador em 37 d.C. com apenas 25 anos de idade. Ficou rapidamente obcecado com o poder e a riqueza em suas mãos. Conquistou a reputação de tirano cruel e sádico que dilapidou a grande fortuna de Roma na busca do prazer.
Ele infundiu um certo entusiasmo no povo romano quando assumiu o poder. Mas logo essa visão tornou-se negativa. Fontes indicam que ele enlouqueceu e enfatizam a indulgência do seu reinado. Há todo tipo de histórias sobre sua crueldade, relatadas por Suedônio e outros. Escritores romanos registraram como Calígula era incapaz de controlar sua maldade e brutalidade naturais. Ele adorava assistir a torturas e execuções e, disfarçado com peruca e manto à noite, se entregava aos prazeres da gula e do adultério. Calígula provavelmente gostava muito de sangue. Sabemos que ele arrancou o bebê do ventre de sua irmã, que ele engravidara. Então acho que qualquer pessoa que faça isso precisa ter uma atitude bem sanguinária e macabra em relação à vida. Mas nem todos seus interesses eram tão horríveis. Calígula tinha um verdadeiro amor pelo mar. Ele era bisneto de Augusto e de Marco Antônio, respectivamente o vencedor e o perdedor da grande batalha naval de Ácio, que decidiria o destino de Roma 2 gerações antes. Era também neto de Agripa, o comandante da frota vitoriosa e construtor do Panteão original. Sabemos que Calígula adorava barcos. Fontes antigas, como Suetônio, mencionam alguns barcos específicos que ele mandara construir, chamados libúrnios. Era um tipo único de barcos para alto mar. Na coluna de Trajano, em Roma, podemos ver ilustrações antigas desses barcos. Eram galés rápidas, ágeis, a embarcação predileta dos piratas que haviam saqueado navios mercantes romanos no leste do Mediterrâneo. Calígula projetou sua própria versão arrojada. Um dos exemplos mais interessantes das indulgências de Calígula era sua construção de uma galé liburniana completa, com leme sobre mancais de pedras preciosas, velame multicolorido, sofás para as refeições e um jardim. E ele costumava navegar logo pela manhã, de Roma até a Baía de Nápoles, parte pirata, parte rei, parte imperador romano. Desde o início do seu reinado, Calígula se sentia atraído pelo lago Neme com seu templo sagrado de Diana. Era um lugar estranho e misterioso, longe da civilização, um lugar que os romanos achavam que os deuses e os espíritos de seus antepassados gostavam de frequentar. A deusa Diana era muito ligada ao lago Neme. O lago era conhecido como Espelho de Diana. Seu culto, baseado no de Ártemis na Grécia, já contava séculos quando Calígula chegou a Neme. Como Ártemis, Diana era essencialmente uma deusa das matas e florestas, uma deusa do mundo selvagem, não urbano, longe da vida cosmopolita de Roma. Mas ela também é associada a rituais de transição e iniciação. Calígula ficou obcecado com o culto sensual de Diana em Neme. Ele construiu para si uma vila palaciana nas margens do lago, perto do santuário da deusa. Ele foi um dentre muitos atraídos ao lago pelo culto a Diana, a caçadora. Muitos de seus adoradores deixaram sinais de sua devoção. Os romanos achavam que os deuses precisavam ser aplacados por oferendas em troca de favores. Uma grande variedade de objetos belos e intrigantes foi encontrada nas imediações do templo de Diana. Esta é uma das estátuas de Diana. Aqui ela aparece em sua túnica curta. Nas costas vemos sinais de uma aljava. Infelizmente, o arco não existe mais. Ela também aparece com o braço erguido. E sabe-se que no dia da sua comemoração, as mulheres que tivessem suas preces atendidas por Diana desfilariam empunhando tochas até o santuário com flores no cabelo. O sexo ritual fazia parte do culto a Diana. Porém, sacrifícios humanos mais alarmantes eram feitos perto do lago. Durante escavações do século XIX, foi descoberta esta plataforma, supostamente onde eram feitos os sacrifícios humanos. A sinistra combinação de sexo e morte teria atraído Calígula. É mais do que provável que o aspecto cruel e sanguinário deste culto tenha interessado muito a Calígula.
cujo caráter era marcado pela tirania e crueldade sádica, que seu biógrafo, Suetônio, descreve tão vividamente. Calígula apreciava os aspectos mais extremados do culto e restabeleceu a chocante cerimônia do Rex Nemorensis para sua diversão. O Rex Nemorensis era o rei da floresta. Anualmente, o rei escolhido, que era um escravo libertado ou fugido, seria desafiado por um recém-chegado, outro escravo libertado ou fugido. O escravo lutaria com o rei escolhido até a morte. O culto a Diana permitia que Calígula explorasse atividades perversas e sanguinárias disfarçadas de cultos religiosos. O Lago Nemi era o lugar ideal para ele se permitir isso. Calígula queria dar à sua presença no Lago Nemi importância máxima. Um palácio não seria o bastante para ele. Sua extravagância o levou a mandar construir 2 enormes embarcações de luxo para o homem mais poderoso do mundo. Suas instruções foram que o primeiro barco deveria ser um templo flutuante, dedicado à adoração de Diana. O segundo seria um iate de luxo, para Calígula e sua comitiva relaxarem. Ele ordenou que os barcos fossem únicos e se orgulhava por estarem no lago. Além do calor do verão em Roma ser insuportável, no lago, Calígula buscava refúgio dos seus problemas na cidade. Apenas um ano depois de iniciado seu tirânico e bizarro reinado, muitos romanos já estavam revoltados com a gastança desenfreada e o comportamento excêntrico do imperador. Aos olhos do povo, ele estava se tornando um líder instável. Forças estavam se armando contra ele em Roma e havia boatos de conspirações para depô-lo. Calígula escaparia da cidade para o seu santuário no Lago Nemi, onde novamente era cercado de paz e tranquilidade, com o calor e a política de Roma longe de seus ouvidos e da sua mente. Novamente, Calígula poderia se concentrar no projeto de seus magníficos navios. Eles celebrariam sua majestade e o elevariam acima de todos os outros. O que ele realmente estava tentando fazer era recriar as balsas de prazer helenistas dos reis Ptolomeus. Calígula se inspirou em escritos antigos que contavam a decadência dos príncipes helenistas. Com a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., os despojos do império foram distribuídos entre os príncipes que usaram essa grande riqueza para levar uma vida de extraordinária indulgência para consigo mesmos e para construir embarcações incríveis, nas quais desfrutavam de passeios de luxo. Os príncipes helenistas gostavam de dar festas ou celebrar rituais religiosos em barcos chamados de talamego. De fato, barcos de recreação. O maior desses palácios de prazer flutuantes era o Siracusa. Foi construído para Heron de Siracusa por volta de 240 a.C. e acredita-se que tinha 80 metros de comprimento. Acredita-se que o Siracusa tenha sido o maior navio de transporte construído na antiguidade. No convés superior, 400 soldados ficavam aquartelados. No convés seguinte, havia 142 camarotes de primeira classe, com muitas das mordomias de um navio de cruzeiro moderno. O Siracusa era como um hotel flutuante, mobiliado com um material luxuoso e contando até com um ginásio e uma capela dedicada a Afrodite, a deusa do amor. Tinha restaurantes, oratórios, passeios, uma biblioteca, tudo o que era importante nos palácios helenistas. Era um tipo de palácio flutuante. Ateneu nos conta que ele terminou em Alexandria porque era tão grande que não poderia atracar em nenhum outro porto do Mediterrâneo. Então Heron o deu ao rei Ptolomeu de Alexandria. Calígula estava ansioso não só para imitar, mas também para superar os príncipes helenistas de Siracusa e do Egito. Porém, num lago pequeno como Nemi, como construir uma embarcação tão grande? Foi montado um estaleiro provisório nas vizinhanças, talvez até no local do museu agora dedicado aos navios colossais.
O estaleiro teria sido construído à beira d'água. Provavelmente onde estamos agora é o lugar mais óbvio. Calígula convocou projetistas do Centro Naval Romano em Miceno para trabalharem nos seus navios. Suas exigências eram um desafio, já que os barcos precisavam ter calado suficientemente reduzido para não encalharem no lago, mas ao mesmo tempo largura suficiente para não ficarem instáveis com o peso da superestrutura. Era uma tarefa difícil criar navios com especificações tão incomuns. O palácio flutuante parecia conter um grande prédio e vários outros menores com antecâmaras e corredores. Não tinha meios de propulsão e precisava ser rebocado. Os projetistas resolveram o problema da largura e da quilha reduzida construindo a embarcação com nada menos do que 5 quilhas. O segundo navio, que continha um templo talvez dedicado a Diana, foi mais fácil de reconstruir. O templo ficava na popa da embarcação. Havia uma pequena construção quadrada na proa e fileiras de colunas ligando as duas. O navio do templo era equipado com barcos e instalações para no mínimo 100 remadores. A mão de obra em ambas as embarcações era da melhor qualidade. As técnicas de construção eram extremamente avançadas e isso tudo sugere um projeto muito bem planejado e organizado. Foi em projetos extravagantes como estes 2 navios que Calígula esbanjou toda a fortuna tão cuidadosamente amealhada por seu frugal antecessor Tibério. Mas o que realmente acontecia a bordo desses navios? Fica evidente pela opulência dos restos encontrados que as atividades hedonistas eram prioridade para o imperador romano e seus amigos. O mármore, o mosaico, a decoração rebuscada. Isto era um parque de diversões para Calígula e seus companheiros. Acho que muitos sonhos se tornaram realidade nesses navios. Ele vivia sua vida de fantasia neste lugar místico, surrealista, nesses maravilhosos palácios flutuantes, que, reconheçamos, só ele possuía. Ninguém mais teria a petulância de gastar tanto dinheiro dos contribuintes romanos levando essa vida. Dentre os artefatos mais extraordinários encontrados nos navios estava uma série de cabeças de animais de bronze usadas para atracar os pequenos botes em que Calígula e seus amigos iam e vinham. As características mais conhecidas desses navios eram as cabeças de animais de bronze. Elas decoravam as pontas dos mastros e tinham a função de afugentar o mal. Quando as peças de bronze foram inicialmente reveladas dos escombros, houve muita excitação e uma onda de choque sacudiu o mundo arqueológico. A qualidade da fundição de bronze indicava uma descoberta magnífica no fundo do lago. Mas que outros tesouros e ideias haveria lá? Giuseppina Ghini, diretora do Museu Nemi, tem no seu porão uma caverna de Aladim que demonstra o virtuosíssimo técnico dos estaleiros romanos. Este é o nosso depósito, que atualmente estamos organizando. Ele contém material dos navios e dos lugares relacionados nas margens, como o santuário de Diana. O material dos navios inclui esses tubos de argila, que apoiavam o piso e permitiam que ele fosse aquecido. Surpreendentemente, a descoberta desses tubos de terracota mostrou que essas embarcações gigantes tinham há mais de 2000 anos um elaborado sistema de carefação que permitiria ao imperador caminhar sobre um piso decorado aquecido. Os cilindros de argila ficavam numa camada de azulejos colocada no convés. Em torno do cilindro circulava ar quente aquecido por uma fornalha abaixo dos decks. Havia paredes entre as fileiras de cilindros, as quais sustentavam um piso coberto com um mosaico luxuosamente decorado. Os mosaicos a bordo, embora não tão grandiosos como esse exemplo de Arles na França, teriam desenhos coloridos e intrincados. Durante as escavações foram encontrados pequenos fragmentos dos belos pisos dos navios. O aquecimento sob o piso dos navios de Calígula era uma aplicação incomum dos sistemas de aquecimento hipocausto, usado em termas e vilas palacianas em todo o Império. O fato de Calígula estar a bordo de um navio não impedia de desfrutar do luxo dos seus palácios. Mas em Nemi haveria outros objetos estranhos no sistema hidráulico que confundiria e deixaria arqueólogos intrigados.
Escondida no barro em volta dos destroços, havia uma torneira de bronze que parecia moderna demais para pertencer a um barco da Roma antiga. Mas ela era genuína. Esta torneira extraordinária foi construída para controlar a entrada da água nos tanques de armazenagem do navio. A partir desses tanques, a água seria distribuída para o navio todo por gravidade por uma série de canos de chumbo entremeados com válvulas de bronze. Os arqueólogos de 1920 não conseguiam acreditar que elas datavam de 2000 anos atrás. A torneira era de bronze e fora encontrada fora do sistema. Porém, é fácil reconstruir onde ela estava montada. Quando foi descoberta, a torneira de bronze estava quase isenta de corrosão. Graças ao desenho genial que se afunila muito ligeiramente e à precisão de sua engenharia, ela ainda veda perfeitamente quando girada para fechar. É notável que instrumentos de precisão feitos de bronze como essa torneira continuem sendo feitos atualmente usando quase exatamente o mesmo método dos romanos. As descobertas nos navios de Neme provaram que os romanos usavam técnicas sofisticadas de fundição e eram mais habilidosos do que antes se pensava. A única diferença entre a torneira moderna e a encontrada em Neme é 2000 anos. A torneira encontrada nos navios de Neme significa que precisamos repensar nossas percepções de engenharia da Roma antiga. Contudo, a maior surpresa à espera dos arqueólogos era a construção complexa dos navios em si. Acho que se perguntassem a alguém hoje como se constrói um barco, certamente ouviriam que é montando um esqueleto de costelas e depois embrulham-se as tábuas para fazer o casco. Porém, na antiguidade, o processo era bem diferente. As tábuas do casco eram unidas em cavilhas e depois se acrescentava a estrutura, ou as costelas, que eram inseridas na casca existente. A construção em madeira dos navios estava tão bem preservada que permitiu aos estudiosos examinarem em detalhe as técnicas de construção de embarcações dos romanos. Mas havia outros exemplos dessa técnica, de fora dos limites do Império Romano. Em 1981, em Mainz, na Alemanha, foi descoberto um grupo de 5 embarcações romanas que estão expostas no Museu de Navegação Antiga de Mainz. O navio inteiro foi construído com encaixes macho e fêmea. A cada 25 centímetros havia uma pequena cavilha de madeira que se encaixava exatamente nas tábuas, em ambos os lados. Na maior parte do navio, as juntas macho e fêmea estavam cobertas, mas é fácil ver as cavilhas de madeira que impediam as junções das tábuas de se soltarem. Embora construídos 700 anos depois dos navios de Neme, os barcos de Mainz seguem a tradição de fazer o casco primeiro, que agora sabemos que prevaleciam no Mediterrâneo. Uma coisa que eles têm em comum é o modo como as tábuas do casco são fixadas à estrutura. Os pregos atravessavam as tábuas do casco e das costelas e depois eram dobrados 2 vezes no lado de dentro. Isso criava uma união firme, porém flexível, permitindo certo movimento na estrutura. Alguns sugeriram que os pregos de ferro usados nos navios de Neme eram recobertos com uma camada de cobre para não enferrujar. Richard Windley demonstra o processo. Há uma teoria de que os romanos usavam um processo de galvanização para impedir que os pregos enferrujassem. Vamos tentar demonstrar como esse processo funciona. A solução que temos aqui é uma mistura de nitrato de cobre com um agente ácido. E vamos colocar o prego na solução de cobre e o processo de folheamento deve acontecer. O processo é bem intrigante. Alguns especialistas acham que os pregos usados nos navios eram de cobre eletrolítico. Outros julgam que eles duraram tanto porque o cobre era usado no processo de fusão. No porão do museu, o depósito revela mais detalhes espantosos sobre a construção dos navios de Neme. Estas caixas aqui contêm milhares e milhares de pregos que foram usados para prender as madeiras dos 2 navios.
Aqui estão alguns deles. Este foi entortado de propósito. Teria sido usado para conectar as tábuas do casco às costelas. Ainda dá para ver sinais do chumbo que revestia os cascos. Os métodos tradicionais de construção naval usados nos navios do Neme têm suas origens no Antigo Egito. As triremes da Grécia Antiga, como essa esculpida numa pedra em Rhodes, também eram construídas com as mesmas técnicas. Na época de Calígula, as ideias usadas na construção dos navios de Neme já vinham sendo usadas havia séculos em navios mercantes que cruzavam o Mediterrâneo. Mas os romanos tinham se especializado no desenvolvimento dessa tecnologia, essencial para sua infraestrutura. Cerâmica, vidro, metais, vinho e azeite de oliva eram mercadorias importantes no comércio, bem como os cereais que abasteciam os romanos. O vidro se tornou especialmente valioso, e a seda da China, incenso da Arábia e especiarias do Sudeste Asiático eram essenciais para o próspero estilo de vida romano, estilo que seria impossível manter sem embarcações confiáveis. O grande número de naufrágios romanos em toda a costa do Mediterrâneo é um testemunho da escala do comércio marítimo, bem como dos seus riscos. Graças a esses naufrágios é que conhecemos a extensão do comércio romano. Contudo, para arqueólogos marítimos como Deborah Carlson, sempre há mais para aprender. Há um momento de descoberta quando se trabalha no fundo do mar, deslocando a areia com jato de ar e se trabalha com um objeto sem saber o que é. Mas sempre há um momento em que você finalmente entende o que é aquilo, e é um momento muito excitante. Para arqueólogos como Deborah Carlson, a área próxima à costa da Turquia tem uma grande quantidade de naufrágios antigos para explorar. A correnteza por aqui é mínima. Quando chegarmos lá embaixo, procure não agitar o fundo, porque é bem arenoso e lamacento. Esses destroços muitas vezes contêm grandes carregamentos de ânforas em muito bom estado. A ânfora, um jarro de argila com 2 alças, era um recipiente comum em que os mercadores no Mediterrâneo levavam mercadorias como óleo ou vinho. Os navios mercantes eram medidos pela quantidade de ânforas que conseguiam levar. O tamanho e a resistência das embarcações era crítico, então o comércio romano era eficiente. Contudo, no mar agitado, muitas cargas não chegavam ao destino. E em muitos casos, foi só graças à carga pesada que qualquer textura do navio que a continha conseguia resistir. No Mediterrâneo, os navios que se conservaram eram na maioria mercantes. Isso foi devido ao fato de transportarem alguma carga, de ânforas ou pedras, que os levou logo ao fundo, enterrando-os na areia que os preservou. Deborah Carlson trabalha há anos em escavações de naufrágios do Instituto de Arqueologia Náutica. A sede do instituto fica em Bodrum, na Turquia. As expedições fizeram algumas descobertas incríveis perto da costa turca. Isso é parte de uma ânfora de um naufrágio do 5º século antes de Cristo. Na verdade, temos um exemplar mais intacto aqui, que lhe dá uma ideia do aspecto dessas ânforas de transporte. Ela comporta cerca de 25 litros de líquido. Suspeitamos que a ânfora contivesse vinho, porque vemos restos do revestimento de piche no seu interior e dá para ver um pouco aqui, perto do bocal. Num dos projetos arqueológicos mais produtivos do Instituto, um naufrágio romano mais recente em Yassiada, na Turquia, foram encontradas ânforas contendo água potável, vinho, óleo, molho de peixe, cereais, azeitonas e frutas. Também havia restos de roupas, calçados e dados de jogo, pertencentes à tripulação.
A madeira dos destroços está sendo preservada no porão do Instituto. Estas bandejas contêm algumas madeiras do navio. Neste exemplo, vemos uma das costelas do navio, ou quadros, que foram conservados em polietileno glicol. Então é assim que a madeira do navio fica depois de estabilizada e conservada. Quando os navios do NEMI foram içados à superfície na década de 1920, os arqueólogos descobriram que a madeira estava extraordinariamente bem preservada pela areia do lago e pelo material caído das pesadas estruturas que mantinha tudo no fundo. Contudo, muitos anos antes da descoberta dos navios, o pessoal da região havia percebido que algum segredo misterioso repousava no fundo do lago. A descoberta dos navios do NEMI é realmente uma história em si que mostra de várias formas o desenvolvimento da tecnologia da arqueologia marítima. Mesmo em tempos medievais, circulavam boatos nas comunidades em torno do lago sobre o naufrágio de 2 barcos enormes que às vezes podiam ser vistos no fundo. Não demorou muito até arqueólogos e caçadores de tesouros serem atraídos ao lago e pedaços da superestrutura dos navios, ânforas e pedaços de madeira serem içados à superfície. Durante séculos, o povo que habitava os Montes Albanos, nesta região, soube desses navios lendários no fundo do lago e foram feitas várias tentativas para resgatá-los e entrar neles. Já no século XV, o famoso arquiteto e cientista Leon Battista Alberti mandou construir uma plataforma flutuante e tentou içar pedaços dos navios usando ganchos. Esses são alguns dos ganchos usados durante o Renascimento, quando fizeram as primeiras tentativas de resgatar os navios. Tudo o que conseguiram foi arrancar pedaços de tecidos e decorações que acharam que valia a pena trazer para fora. No processo, destruíram boa parte da infraestrutura dos navios. Um século depois, outra tentativa foi feita por Francesco De Marchi. Esta foi a primeira vez que alguém tentou mergulhar com algum tipo de equipamento para isso. Disse que ele tinha um capacete de madeira com uma janela tipo escotilha, feita de vidro. Foi projetada por Leonardo da Vinci, mas sofreu algumas modificações. Passaram-se os séculos até 1827, quando os arqueólogos decidiram pendurar uma campânula metálica de uma plataforma flutuante no lago. Tiveram sucesso parcial, conseguindo resgatar pedaços de esculturas e do mosaico do piso. Então, em 1885, Lord Saville, o embaixador britânico em Roma, descobriu 1.500 peças incríveis perto do templo de Diana à margem do lago. Esta enorme coleção de artefatos foi posteriormente doada ao Museu de Nottingham, na Inglaterra. Ele se interessou por arqueologia enquanto esteve em Roma e fez várias escavações até obter uma licença para escavar em NEMI como arqueologista-chefe. Deve ter sido maravilhoso quando todos esses objetos de adoração e estátuas começaram a aparecer. Perceber exatamente o quanto uma descoberta sua é importante deve ser uma sensação incrível. 10 anos depois, esta cabeça de medusa de bronze foi resgatada dos navios e as pesquisas sobre a viabilidade de recuperar as embarcações tornou-se mais intensa. A Marinha Italiana recrutou um mergulhador especialista para determinar a sua posição exata. Ele constatou que um barco estava a 180 metros do outro, a uns 20 metros de profundidade. Mas ninguém conseguia imaginar um modo seguro de içá-los, até que surgiu um certo ditador fascista. Mussolini parece ter aproveitado todas as oportunidades para associar seu regime fascista à glória da Roma imperial. Para isso, ele patrocinou escavações não somente em Roma, mas também em Ostia. Mussolini estava determinado a associar a glória da Roma antiga ao seu próprio regime fascista contemporâneo. Muitas de suas políticas e decretos foram influenciados pela civilização romana. Ele pretendia tornar-se o imperador romano moderno e reconstruir o Império Romano com a glória de outros tempos. As escavações arqueológicas em Ostia e por toda Roma faziam parte do seu esquema de grandeza. Mussolini era obcecado pela arqueologia romana. Ele esperava poder associar o seu Estado fascista italiano à glória do Império Romano.
Se conseguisse ligar a Roma antiga com a moderna, poderia atrair a classe média intelectualizada para o seu regime fascista. Os navios do Nemi poderiam ser uma importante arma política. As pessoas buscavam escombros de naufrágios por diversos motivos, e os de Mussolini, para atacar o Lago Nemi, eram bem dirigidos a ligar a sua pessoa àquele passado glorioso e, efetivamente, torná-lo mais grandioso, maior e mais importante pela importância dos navios do Nemi em si. Ao se envolver com os navios do Nemi, Mussolini achava que poderia ser associado ao imperador romano. Acho que os navios do Nemi exerciam um fascínio adicional sobre Mussolini, porque eles lhe davam a rara oportunidade de conhecer por dentro a vida de um imperador romano. Porém, a tentativa de Mussolini para aproveitar a glória da Roma antiga parecia cheia de problemas. Os planos de içar as enormes barcaças do fundo do lago encontravam barreiras intransponíveis. Mas Mussolini foi muito esperto. Ele exploraria a tecnologia da engenharia romana antiga para revelar os navios do Nemi ao mundo pela primeira vez em 2000 anos. Ele não içaria os barcos, mas abaixaria o lago. Para abaixar o lago, Mussolini usaria um túnel que havia sido cavado na encosta da colina acima do Lago Nemi séculos antes de Calígula nascer. Esta quase incrível obra de engenharia fora executada para proteger o Templo de Diana, à beira do lago, contra inundações. Surpreendentemente, os romanos haviam cavado um túnel de cerca de 1.600 metros de extensão através da montanha para baixar o nível da água do lago. Os arqueólogos de Mussolini descobriram a existência desse túnel na encosta da montanha e usariam um plano audacioso para ver se ele poderia ser utilizado novamente. Para Mussolini, o resgate dos navios do Nemi com a ajuda de tecnologia romana tão antiga tornou-se quase uma missão sagrada. Mussolini disse que era uma questão tanto de ciência como de orgulho nacional. Uma dívida de honra com a dignidade de nossa nação. Este duto romano, construído no IV século a.C., é uma das mais extraordinárias e menos conhecidas obras de engenharia no mundo inteiro. Esta área do canal é muito importante. Aqui podemos ver os sulcos para as comportas que regulavam a vazão no canal. As comportas mantinham o canal livre de galhos e entulho. As comportas eram operadas por escravos especialmente treinados e, assim, mantinham os efluentes limpos. Quando os romanos construíram esse duto, eles não apenas começaram num lado e foram até o outro. Assim, teria sido muito fácil. Eles tiveram duas equipes de escavadores, uma de cada lado da montanha, e suas técnicas de topografia eram tão precisas que as duas equipes se encontraram quase no mesmo ponto. Este é um local importante porque dá para ver os arranhões das picaretas dos escravos que escavaram este duto pelo lado do Lago Nemi, na direção do fluxo de água. Foi aqui que eles encontraram a equipe que vinha no sentido oposto. Aqui, as marcas de ferramentas vão no sentido oposto, contra o fluxo. Este é o ponto exato onde as duas equipes se encontraram. Em 20 de outubro de 1928, Benito Mussolini chegou ao lago para ligar as turbinas gigantes que bombeariam a água em costa acima para a boca do velho duto. Gradualmente, a água no lago começou a baixar. Foi um momento de triunfo quando as bombas começaram a puxar a água pela encosta. O que seria revelado no fundo do lago iria espantar o mundo inteiro. Os dois navios seriam vistos pela primeira vez depois de 2000 anos. Estavam incrivelmente bem conservados. O tamanho e o estado das embarcações surpreenderam até os arqueólogos. Mas, acima de tudo, esses dois navios e seu maravilhoso acabamento dariam novas provas da vida na Roma antiga. Pelas notáveis descobertas das tentativas anteriores de resgate, os arqueólogos perceberam que estavam à beira de um achado espetacular e não ficaram decepcionados. Por toda parte nos navios, as peças de bronze finamente moldadas impressionavam pela sua qualidade e conservação. Cada ponteira era individualmente moldada na forma de um sátiro, de uma gazela ou uma ninfa.
Muitos dos azulejos de cobre do forro sobreviveram e a maravilhosa cabeça de leão que encimava o leme, provida de um anel para sua fixação, estava quase em perfeito estado. Um enigmático braço de bronze revelou-se mais um símbolo para espantar olhares maldosos. Em pouco tempo, os arqueólogos estavam traçando plantas dos navios com detalhes de onde tudo fora encontrado. Antes da descoberta dos navios de Nemi, não tínhamos uma ideia muito precisa de como as embarcações antigas eram construídas. E quando eles foram içados, isso ofereceu a arqueólogos e arquitetos navais uma oportunidade de realmente estudar e apreciar exatamente o que se usava na construção de uma embarcação com macho e fêmea e cavilhas. Os conhecimentos aceitos da construção de navios antigos precisaram ser reexaminados. A escavação revelou que âncoras de pedra como esta já eram coisa do passado quando os navios de Calígula foram construídos. Informações excitantes surgiam à medida que uma grande quantidade de artefatos importantes de tecnologia antiga se revelava. Foi descoberta uma série de inventos mecânicos a bordo. Esse complexo dispositivo de metal foi reconstruído pelo Museu de Nemi. É uma das diversas bombas de esgotamento do porão com caçambas e correntes usadas para remover o excesso de água das embarcações. Estas rodas d'água funcionavam com um sistema de correntes e pás ou pequenas bacias para tirar a água dos porões. Também havia bombas a pistão para o mesmo propósito, que também eram acionadas manualmente. Esta bomba manual era tecnicamente muito avançada. Ela usava a pressão do ar para deslocar a água em torno das embarcações. Baseia-se no projeto do inventor grego Tesíbio e é um dispositivo engenhoso. Mas que eficácia poderia ter uma bomba tão antiga? Certo, é assim que pensamos que seria a bomba no navio de Nemi. Esta é uma reconstrução, provavelmente numa escala de 1/3 ou 1/4. O que temos aqui basicamente é uma bomba de pressão que seria usada para erguer ou forçar a água em torno de um sistema de dutos dentro da embarcação. Tem cilindros duplos de duplação. A vazão de água é contínua em comparação com uma bomba de pistão único, onde o fluxo é intermitente. Quando se levanta a alavanca, a bomba pega a água no reservatório embaixo e a leva para cima. Ao baixar a alavanca, a água é empurrada por um sistema de válvulas na traseira da bomba. Do reservatório, a água pressurizada era distribuída pelo navio inteiro. Esse projeto é extremamente eficaz. Incrivelmente, as válvulas dentro da bomba eram feitas de madeira e bronze e ofereciam uma vedação muito boa. A bomba seria ligada aos tanques de água a bordo dos navios, onde se coletava a água da chuva que era armazenada para uso posterior. Mas as bombas não foram os únicos objetos encontrados a bordo dos navios que empolgaram os arqueólogos. Nos destroços dos navios havia uma plataforma com uma série de objetos estranhos de bronze. Depois de algum exame, concluiu-se que eram rolamentos de esferas romanos. Esta era uma descoberta espantosa, pois se acreditava que a primeira menção a rolamentos e esferas da história tivesse surgido no Renascimento, nos trabalhos de Leonardo da Vinci. Porém, estas descobertas eram 1400 anos anteriores a Leonardo. Foram encontrados 2 conjuntos de rolamentos de esferas. Mas para que eles eram usados? Alguns acreditam que eram parte de um mecanismo para içar a âncora do navio, mas outros acham que eles giravam a plataforma que apoiava a imagem de uma deusa. A plataforma seria acionada por um mecanismo abaixo do convés, fazendo a estátua se movimentar como mágica. Uma teoria é que a plataforma apoiava uma estátua de Diana. Porém, recentemente surgiu uma hipótese alternativa. Alguns acreditam que a chave para o comportamento estranho de Calígula seria uma obsessão com os governantes e deuses do Egito helenista. Imagina-se que ele tenha viajado até lá quando menino com seu pai, Germânicos, e ficou fascinado com tudo que era egípcio. Ele se interessou particularmente pelos deuses irmãos Osíris e Ísis. Parece que Calígula gostava de imitar o rei helenista do Egito, Ptolomeu IV, que se casou com a irmã e autoproclamou a ambos como reis divinos. Calígula também teve uma relação incestuosa com sua irmã e encorajava a adoração a Ísis.
Não é por coincidência que, após a conquista do Egito por Augusto, Roma importou muitas crenças e métodos de culto orientais. Mesmo aqui em Nemi, no santuário de Diana, essa deusa foi substituída por Ísis, supostamente durante o reinado de Calígula. Então seria esse o motivo de Calígula querer tanto construir para si um palácio flutuante de prazeres como os dos governantes helenistas do Egito? E foi o fascínio de Calígula com os deuses irmãos Osíris e Ísis apenas um modo de racionalizar a própria luxúria com sua irmã Drusila? Sem dúvida, relatos contemporâneos dizem que seu luto por ela após sua morte prematura foi de uma extravagância histriônica. Após a morte de Drusila, Calígula a endeusou, dando-lhe honras que nenhuma mulher romana jamais tivera antes e que nunca mais seriam dadas a qualquer outra. Então, sua ligação com os Ptolomeus talvez fosse muito mais pessoal. E ele os viu legitimarem esse relacionamento muito peculiar que ele parece ter tido com sua irmã. Calígula foi assassinado no 4º ano do seu reinado com apenas 29 anos de idade. Os romanos estavam tão irritados com sua ganância, crueldade e arrogância que seus fabulosos navios foram afundados e deixados para apodrecer no fundo do lago, até serem resgatados por ordem de Mussolini. Mas a história não termina aqui. Um museu foi especialmente construído para os navios no local onde eles haviam sido construídos, à beira do lago. Os navios foram cuidadosamente manobrados para dentro dele e lá ficaram até perto do final da Segunda Guerra Mundial, quando o exército alemão em retirada lhes ateou fogo. Os navios do Nemi foram quase totalmente destruídos. Foi um desastre. Foi uma grande tragédia os navios do Nemi terem sido destruídos. Foi como se o Coliseu tivesse sido demolido ou alguma coisa tão grave assim. Nunca antes navios de tamanha qualidade, luxo, primor técnico e estado de conservação do mundo antigo haviam sido encontrados. Depois de terem sido recuperados do fundo do lago, os navios do Nemi ficaram disponíveis para estudo por professores e arqueólogos durante menos de 15 anos, até sua destruição final. É algo que nunca poderemos recuperar. São informações perdidas para sempre. Restaurar o museu foi relativamente fácil. Mas o que poderia ser feito com os navios? A perda desses navios é irreparável. Não há embarcações equivalentes de Roma ou do mundo antigo. É uma perda imensa para nosso conhecimento da arquitetura naval e da engenharia na antiguidade. O museu, embora carinhosamente restaurado, parece estranhamente vazio. Embora alguns artefatos de madeira, como a âncora romana, tenham milagrosamente sobrevivido, os dois modelos em pequena escala dos navios são minúsculos diante da lembrança dos originais. Aqui se podem ver alguns pedaços de madeira que foram salvos do incêndio. Nós os restauramos recentemente. Há um pedaço maior à mostra, no andar de cima. Todos ainda têm sinais e até o cheiro de queimado. O desastre parece catastrófico. Apesar disso, a doutora Giuseppina Ghini e seus colegas do museu estão decididos a resgatar alguma coisa das chamas. Seus planos ambiciosos envolvem nada menos do que reconstruir um dos extraordinários navios de Calígula a partir do zero. Primeiro fizemos desenhos preparatórios para a reconstrução. Depois que terminei, entrei nos detalhes do projeto. Quando isso ficou pronto, dei aos construtores navais e eles fizeram aquela quilha que você viu lá fora. Reconstruindo os navios do Nemi, os arqueólogos esperam novamente fazer uma ponte entre os séculos e compreender os navegadores e construtores de embarcações da antiguidade. Os navios de Calígula fizeram-nos repensar os conceitos que tínhamos da tecnologia dos romanos. Anteriormente, pensávamos nos grandes barcos de prazer como mitos, mas os navios do Nemi nos fizeram reconsiderar. O que realmente espantou o mundo foi o tamanho dessas embarcações e sua tecnologia avançada. Um dia, se os planos se concretizarem, haverá uma réplica do navio do Templo de Calígula singrando o lago e novamente se mostrará ao mundo que esses navios eram os Titanics do mundo antigo.